Você sente que tudo está desmoronando? Que a vida está te quebrando aos poucos? Calma, isso pode ser exatamente o que você precisa. Neste vídeo, você vai entender por que o desconforto, as quedas e os desafios são ferramentas essenciais para a sua evolução, segundo a filosofia estoica. Com ensinamentos profundos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, essa reflexão vai te mostrar como a dor, quando bem compreendida, se transforma em sabedoria. Se você está passando por momentos difíceis, este vídeo vai te trazer clareza, força e uma nova forma de enxergar tudo o que te acontece. Assista até o final e descubra como a vida te quebra, é apenas para te reconstruir mais forte. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais reflexões estoicas e motivacionais. Você já ouviu aquela frase de Sêneca que diz: "E nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai"? Isso vale especialmente quando tudo parece estar desmoronando. A dor, o desconforto e os fracassos não são ventos contrários. São bússolas. São sinais de que talvez você esteja navegando em direção ao lugar errado. Ou pior, talvez nem saiba que está apenas à deriva. A vida quebra justamente para isso. Para que você desperte. Para que você volte a se perguntar para onde eu estou indo e, principalmente, quem eu estou me tornando. Marco Aurélio escreveu: "E a vida de cada um é aquilo que os seus pensamentos fazem dela." E é verdade. Dois indivíduos podem passar pela mesma tragédia. Um se revolta, se destrói, mergulha na culpa. O outro cresce, amadurece e se torna um exemplo. O que muda? A mente. A forma como você interpreta o que te acontece define tudo. E os estoicos sabiam que não podemos controlar o mundo, mas sempre podemos controlar como reagimos a ele. Essa é a verdadeira liberdade. O mundo pode estar em chamas lá fora, e mesmo assim, você pode manter a paz dentro. Epicteto foi claro quando disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." E quando você entende isso de verdade, tudo muda. Aquela dor que antes parecia injusta, agora pode ser vista como treinamento. Aquele fracasso pode ser visto como parte essencial da jornada. Aquela rejeição, como uma proteção. Mas você só chega nesse ponto quando começa a aplicar a filosofia na prática. Não como uma ideia bonita de Instagram, mas como uma lente real para enxergar o mundo. E sabe o que é mais interessante? Os estoicos não negavam o sofrimento. Eles sentiam. Choravam. Caíam. Mas sempre escolhiam levantar. Sempre voltavam à razão. E isso não os tornava frios, pelo contrário, os tornava humanos em seu nível mais elevado. Porque não se trata de não sentir. Se trata de não ser escravo do que se sente. Imagine a força de alguém que sente medo, mas ainda assim age com coragem. Imagine a nobreza de alguém que sente raiva, mas ainda assim escolhe a calma. Isso é estoicismo. Isso é domínio de si. Quando você estiver deitado, sem forças, derrotado, lembra do que Epicteto ensinava aos seus discípulos: "Você é uma pequena alma carregando um cadáver." Pode soar duro, mas é um lembrete direto de que tudo isso aqui é passageiro. As dores, os erros, os acertos, os títulos, os traumas, tudo é transitório. E diante disso, o que te resta? Te resta a escolha de como você vai viver esse breve instante chamado vida. Vai se esconder do sofrimento ou vai atravessá-lo com dignidade? A vida vai continuar te testando. Vai colocar pessoas difíceis no seu caminho. Vai te deixar na mão. Vai te trair, te enganar, te frustrar. Mas como dizia Sêneca, a adversidade é o teste da virtude. E talvez você não precise de um caminho mais fácil, talvez precise de uma mente mais firme. Uma mente treinada para ver cada desafio como um degrau. Cada frustração como lapidação. Cada lágrima como fortalecimento. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever para si mesmo todos os dias. Seus escritos viraram o livro A Meditações, um dos pilares do estoicismo.
Em uma das passagens, ele escreve: tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E quantas vezes você sofre por interpretar as coisas de forma distorcida? Quantas vezes você inventa monstros que não existem? Cria narrativas em cima do que alguém falou, pensou ou deixou de fazer? Esse é o convite estoico: retornar ao essencial. Deixar de reagir no automático. E começar a viver com consciência. Porque o mundo vai te provocar, mas só você decide como responder. Isso é força. Isso é liberdade. Isso é maturidade. E não, você não vai acertar sempre. Você vai se perder. Vai reagir mal. Vai se culpar. Mas os estoicos também falavam sobre isso e a importância de recomeçar. Todos os dias. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja satisfeito em ser visto como ignorante ou tolo. Porque o crescimento exige humildade. Exige aceitar que você ainda não sabe tudo. Que ainda erra. Que ainda tem muito o que aprender. A dor é o maior mestre. E quanto mais cedo você parar de fugir dela, mais cedo vai entender o que ela está tentando te ensinar. A dor revela o que precisa ser curado. O que precisa ser deixado. O que precisa ser reconstruído. A dor é a parte mais honesta do seu caminho. E o estoicismo é o mapa para atravessá-la com dignidade. Você ainda vai cair. E tudo bem. Desde que você decida levantar melhor. Não mais amargo. Mas mais sábio. Porque no final das contas, como disse Sêneca, a sorte favorece a mente preparada. E se preparar, é isso que você está fazendo agora. Assistindo esse vídeo. Refletindo. Silenciosamente construindo dentro de si um alicerce que o mundo não pode derrubar. Então, quando a vida te quebrar novamente, e ela vai, respira fundo. Lembra de tudo isso. Olha para dentro. Pensa como um estoico. Aceita o que não pode mudar. Teide sobre o que pode. E nunca, nunca esquece, você é mais forte do que qualquer dor. Porque essa força já está aí. Só precisava ser despertada. Pez. Você sabe o que acontece com o ouro quando é colocado no fogo? Ele purifica. Todo excesso é queimado. Toda impureza se dissolve. E o que sobra é só o essencial. A sua dor faz isso com você. Queima o que é desnecessário. Derrete o que não é real. E revela quem você é, sem máscaras. Epicteto dizia: quanto mais alto o objetivo, mais difícil a jornada. E às vezes, o que você está chamando de castigo é apenas um sinal de que você está sendo moldado para algo maior. A vida, no fim das contas, é esse processo de purificação, de lapidação, de crescimento. E o sofrimento é a ferramenta. É por isso que fugir da dor é, na prática, fugir de si mesmo. Como esperar se tornar alguém mais forte, se toda vez que a vida te desafia, você recua? Como alcançar o que você quer, se qualquer vento te desequilibra? Os estoicos viam a dor como aliada. E talvez esse seja o maior segredo, de não fugir dela, mas fazer dela um caminho. Marco Aurélio escreveu: e aceite de bom grado tudo o que lhe acontece, pois tudo foi traçado por um universo que te ama e sabe o que faz. Isso não significa ser passivo, mas entender que cada desafio tem um motivo. Talvez agora você esteja passando por algo difícil, não porque mereça sofrer, mas porque está sendo preparado. Preparado para algo mais exigente. Algo mais grandioso. Algo que exige de você uma maturidade que só a dor ensina. E tem algo que você precisa saber: o mundo vai sempre tentar te distrair da sua essência. Com opiniões, com pressões, com ruídos. Mas os estoicos diziam que a liberdade está na mente. Epicteto afirmava: e você pode acorrentar meu corpo, mas nunca vai acorrentar minha mente. E é verdade. Você pode perder tudo lá fora. Mas se cultivar a calma aqui dentro, ninguém te derruba.
Essa força interior é o que diferencia os resilientes dos desesperados, os despertos dos reativos, os sábios dos instáveis. E essa força não nasce por acaso. Ela nasce quando você para de perguntar por que o mundo é injusto e começa a se perguntar como pode crescer a partir disso. Essa é a chave. Não se trata de evitar a dor. Se trata de atravessá-la com integridade. De olhar para sua própria ferida e não se tornar o que te machucou. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E talvez você esteja paralisado, não pela dor, mas pelo medo dela. O medo de sofrer nos faz fugir de tudo. De pessoas. De projetos. De sonhos. E isso é o que te quebra de verdade. Não é a dor que te destrói. É a fuga dela. Porque enquanto você evita a vida, se ela continua passando. E o tempo que você passa se protegendo, se é o mesmo tempo que poderia estar se fortalecendo. Você pode escolher. Pode continuar fingindo que tá tudo bem. Se escondendo. Se distraindo. Se anestesiando. Ou pode parar. Respirar. Sentir. Encarar tudo isso de frente. Porque por mais assustador que pareça, nada é mais libertador do que viver em verdade. Com dor, com medo, com falhas, mas com verdade. O estoicismo é sobre isso. Sobre ser sincero consigo mesmo. Sobre deixar orgulho de lado e reconhecer: eu preciso mudar. Eu preciso aprender. Eu preciso crescer. E aí vem outro ponto importante: paciência. Os estoicos valorizavam a constância. Porque sabiam que o progresso real é silencioso. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Ou seja, menos fala, mais ação. Menos teoria, mais prática. Menos expectativa, mais presença. A evolução não acontece da noite pro dia. Ela acontece quando, mesmo sem vontade, você levanta. Mesmo com medo, você tenta. Mesmo sem forças, você continua. E olha, se às vezes continuar é tudo o que você precisa. Não resolver tudo. Não entender tudo. Só continuar. O simples ato de persistir já é um grito de força. Um sinal para o universo de que você não vai desistir de si. Porque tem algo aí dentro que ainda acredita. E se ainda há uma centelha, uma faísca, um suspiro de esperança, e isso basta. Isso é o suficiente para começar de novo. Epicteto também nos lembra: as dificuldades mostram o que os homens são. E você, nesse momento, está diante de uma escolha. Pode usar sua dor como desculpa, ou como combustível. Pode se fazer de vítima, ou de aluno. Pode se fechar, ou se reconstruir. Ninguém pode fazer isso por você. Mas a boa notícia é: você pode. Você tem o poder. Mesmo agora. Mesmo assim. Mesmo doendo. Então, se você chegou até aqui, saiba que essa jornada que você está vivendo não é um erro. É o que vai te tornar mais inteiro. Mais sábio. Mais humano. A vida vai te quebrar, sim. Mas é nesse quebrar que você vai finalmente descobrir quem é. E o que pode ser. E, quando esse dia chegar, quando você olhar para trás e perceber o quanto caminhou, o quanto sobreviveu, o quanto aprendeu, você vai se orgulhar. Porque você não apenas suportou a dor. Você se transformou através dela. E talvez, só talvez, você perceba que precisava mesmo ser quebrado. Porque só assim, pôde nascer de novo.